Oi pessoal, tudo bem? Continuando no tópico de subprogramação, vamos fazer um exercício prático aqui rapidinho, utilizando funções com passagem de parâmetros. Então eu defini aqui um enunciado para a gente trabalhar, então assim bem resumidamente, o enunciado é escrever uma função que descobre qual é o maior de dois valores, que no caso vão ser os nossos argumentos, retornando o maior deles. Então a intenção aqui é fazer uma função bastante simples, né, para a gente exercitar essa ideia aí de passagem de argumentos ou parâmetros. E aí depois vamos usar essa função para tentar encontrar o maior de três valores. Então sem mudar a função, no main a gente vai fazer uma lógica aí para encontrar o maior de três valores, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar pela função, tá? Como é que eu faço uma função para encontrar o maior de dois valores passados como argumento? Então, a primeira coisa bom, eu vou ter que declarar uma função. Vou chamar minha função de maior, tá? Esse aqui vai ser o nome da minha função. A estrutura básica é essa aqui, tá? Aqui na frente eu tenho que ter um tipo que vai ser o tipo de retorno, né? E aqui eu tenho que ter argumentos, certo? Então, entre parênteses aqui eu vou colocar os argumentos da minha função, que é uma lista de argumentos separados por vírgula, e aqui na frente eu vou colocar um tipo de dado que a função retorna. Bom, aqui a gente está falando, o enunciado fala em valores, então vamos usar valores inteiros, tá? Vamos supor que a minha função retorna inteiros, portanto, isso significa que em algum momento aqui eu vou ter um return, vou botar assim, int, alguma coisa inteira, né? Vou ter que ter um return aqui no final que vai retornar alguma coisa inteira. Depois eu troco isso aqui por algo real, né? Por enquanto é só para a gente não esquecer. Então, recapitulando, minha função retorna um inteiro. O nome da função é maior e ela tem argumentos. Então, quais são os argumentos para a função? São dois valores. Então, como é que vão ser dois valores? Eu vou declarar eles como int A e int B. Notem aqui que a gente comentou um pouco disso na aula teórica, mas essa lista de argumentos ela é uma lista separada por vírgulas. Então, eu vou ter um argumento, uma vírgula, um argumento, uma vírgula, né? E eu tenho que sempre especificar o tipo do argumento e o nome do argumento, como se fosse uma declaração de variável. Exceto que tem algumas particularidades, por exemplo, eu não posso fazer coisas do tipo int AB, né? Por exemplo, assim, se eu quisesse declarar dois argumentos do mesmo tipo, eu não posso simplificar isso aqui. Eu tenho que declarar todos os tipos dos argumentos, e o tipo e o nome do argumento, sempre nessa ordem. Sempre cuidem que isso aqui é uma vírgula, não é um ponto e vírgula, né? Lembram que na declaração de variáveis aqui, geralmente a gente tem assim, int x, a gente bota um ponto e vírgula, assim, né? Então, aqui é uma vírgula, né? Então, eu tenho que manter sempre essa sintaxe aqui na declaração das funções, tá? Beleza, isso aqui é a declaração da minha função, certo? Ela recebe dois argumentos A e B, ela tem que descobrir qual dos dois argumentos é o maior e retornar esse argumento que é o maior, tá? Retornar esse valor, né, que é o maior. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, daí aqui é a implementação da função. Essa função é uma função super simples. O que eu tenho que fazer basicamente é comparar os dois argumentos. Eu sei dizer entre dois valores A e B, qual é o maior. Então, aqui eu vou lidar com os valores que são, nesse caso, argumentos A e B, como se fossem variáveis. Então, vamos lá. Se o A é maior do que o B, então eu vou fazer assim para ficar mais claro, tá? Vou botar um int m aqui para dizer que é o maior, tá? Então, se o A é maior do que o B, então o m vai ser igual ao A. Então, o maior é o A, é isso que eu estou dizendo, né? Porque o A é maior que o B. Se não, qual é a outra opção, né? O B é maior que o A ou eles são iguais. Então, nesse caso, meio que tanto faz. Então, o m vai ser igual ao B. Quais são as possibilidades aqui? Se o A é maior que o B, então maior é o A. Se não, o que significa isso aqui? Pode ser que o A seja igual ao B, e aí no caso tanto faz, o M poderia ser A ou B, vai ser o mesmo resultado, ou então o B é maior que o A. Então se o B for maior que o A, o B é o maior. Isso aqui vai resolver o problema de encontrar quem é o maior, né?
E agora, o que eu retorno? Eu retorno o maior valor. Então, vou retornar aqui o m, nesse caso. Tá? Então, essa aqui é a minha função que verifica, descobre qual é o maior. Vou até botar nas chaves aqui, não precisa, mas vou botar. Fica mais claro, né? Onde é que começa o if, onde é que começa o else. Tá? Então, isso aqui é o corpo, né? Tá dentro do corpo do if, isso aqui tá dentro do corpo do else. Poderia ter mais comandos aqui dentro, nesse caso não preciso, né? Mas a minha função poderia ser mais complexa, poderia ter mais valores e tudo mais, né? Ela faz o cálculo aqui, descobre quem é o maior e retorna no final o valor do maior, certo? Então, essa função recebe dois argumentos A e B, retorna o maior argumento. Vamos começar testando a função, depois a gente imprime o resto, tá? Depois a gente faz o resto, que é usar a função para encontrar o maior de 3 valores. Como é que a gente usa a função? A gente chama ela pelo nome, então maior. Vou fazer um teste direto aqui, maior de entre, sei lá, 10 e 20. Então vou botar duas constantes direto aqui, tá? E isso aqui vai fazer o quê? Vai encontrar o maior entre 10 e 20 e retornar o valor do maior, tá? Se ele retorna o valor do maior, significa que eu tenho que, de alguma forma, receber esse valor aqui no main. Se eu só rodar assim esse programa, eu vou fazer um teste, tá? Isso aqui não dá erro, a princípio. Ó, ele vai rodar, não vai mostrar nada na tela, tá vendo? Por quê? Porque esse valor aqui, está sendo retornado da função, né? O m está sendo retornado da função e eu não estou fazendo nada com isso. Eu preciso fazer alguma coisa com esse valor. Por exemplo, vamos fazer uma coisa direta aqui, né? Vou imprimir esse valor na tela. Printf, que tipo é o valor? É inteiro, né? Então, %d maior. Então, o que isso aqui vai fazer, né? Direto, ele vai iniciar o programa, ele vai chamar a função maior com esses valores 10 e 20. Os valores 10 e 20 vão ser copiados aqui para as variáveis A e B, ou para os argumentos A e B, que são aqui dentro encarados como variáveis locais. O A vai valer 10 e o B vai valer 20. Ele vai fazer as comparações e a tendência é que ele entenda que o maior valor é 20 e retorne aqui um 20 nesse M, né? Depois vai voltar para cá, o 20 vai ser impresso aqui como se fosse isso, né? Como se ele substituísse a chamada da função pelo valor numérico 20 e eu vou imprimir na tela esse valor, tá? É mais ou menos isso que acontece na prática, tá? Vamos rodar, olha lá. Então ele imprimiu aqui, ó, o maior valor é 20, tá? Eu vou fazer, claro, isso aqui é o uso direto da função, mas para a gente testar, né? Vamos fazer agora de uma forma um pouco mais organizada. Vamos fazer assim, tá? Eu vou declarar uma variável maior, tá? Poderia ser qualquer nome, né? Poderia ser m, etc, né? Essa variável maior é local aqui dentro do main, essa variável m é local aqui dentro da função. Então eu posso, por exemplo, reusar o nome da variável m, se eu quiser, e esses nomes não interferem um no outro, né? A variável m aqui do main é diferente da variável m lá dentro da função maior. Aliás, eu não posso usar o nome maior, né? Porque eu já estou usando o nome maior aqui nessa função, então eu tenho que usar outro nome, verdade, né? Então eu vou usar m, tá? Como é que eu posso fazer isso aqui? Maior m recebe maior entre 10 e 20. E aqui eu vou imprimir o m. Tá? Então eu só fiz em duas etapas agora, porque depois a gente vai usar essa variável m aqui. Tá? Fiz em duas etapas. E declarei uma variável m, fiz a chamada da função maior, passei dois argumentos 10 e 20, que são duas constantes numéricas. E aqui ele vai dar os resultados, ele vai passar, né, os valores 10 e 20 aqui para dentro da função, vou fazer os cálculos e vou retornar esse valor de m. Esse valor de m vai ser copiado para cá, para esse valor de m, tá? Poderiam ser nomes variáveis diferentes, no caso aqui por acaso são iguais, tá? Então aqui eu vou copiar o valor para cá, então ele vai receber o maior valor aqui no m. Depois eu imprimo o m na tela, vou até botar assim, maior, né, para ficar mais claro ali, tá? Vamos lá, vamos rodar de novo isso aqui. Olha lá, maior 20. Então, é exatamente o mesmo, o resultado igual, né? A mesma coisa que a gente fez antes, só que agora eu usei uma variável aqui para receber o retorno da função maior, né? Ao invés de imprimir ele direto na tela. Posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso usar esse valor
o retorno da função maior posso usar direto num cálculo, posso atribuir para uma variável, posso usar direto num printf, posso fazer o que eu quiser com ele, tá? Então, eu uso o resultado aqui do return aqui, da função maior, da forma como eu achar melhor. Ele funciona aqui dentro do main como se fosse um número, como se fosse um valor numérico qualquer com o qual eu posso trabalhar à vontade. Certo? O que mais? Aqui nesse enunciado, né, que está bem resumido, eu coloquei o seguinte, tá? Usar essa função para encontrar o maior de 3 valores. Então, como é que eu posso usar essa mesma função para encontrar o maior entre 3 valores? Vamos começar assim, né? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer assim. Int x e y, vou declarar x, y e z, 3 valores, tá? E o usuário vai informar. Então, informe... Isso que eu estou inventando, tá? Porque não está explícito no enunciado que tem que ser assim, mas vamos supor que fosse assim. Então, informe um valor para x. Então, seria scanf %d x. Então, vou pedir para o usuário informar um valor para x. Vou pedir para o usuário informar um valor para y e um valor para z. Só para ler 3 valores, para eu não ficar fazendo com valores fixos aqui. X, y e z. Então, o usuário vai ter que informar 3 valores numéricos, tá? Para x, y e z. E o programa, no caso, vai ler os 3 valores numéricos. Então, qual é o maior desses 3 valores aqui? É isso que o meu programa quer resolver, tá? Como é que eu posso fazer isso usando a minha função maior que eu acabei de declarar aqui? Por exemplo, tá? Eu poderia fazer em 2 etapas, né? Uma possibilidade é fazer em 2 etapas. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer a primeira pergunta que eu vou, primeira parte do problema que eu vou resolver é o seguinte, eu vou descobrir qual é o maior entre x e y. Então aqui, notem que o que eu estou fazendo é o seguinte, o usuário está digitando valores para x e y, são valores numéricos, o usuário vai digitar no teclado, e eu vou fazer qual é o maior entre 2 valores, x e y, tá? E esse valor eu vou imprimir aqui como sendo o maior. Vamos fazer só isso por enquanto para testar. Depois a gente continua, tá? Notem que eu troquei valores constantes aqui por valores variáveis, tá? Mas continua sendo uma cópia, digamos assim, né? Essa variável x vai ter um valor, vamos supor que o usuário digitou 10, tá? Esse valor 10 vai ser copiado aqui para o A, né? E vamos supor que para o y o usuário digitou 20, esse valor 20 vai ser copiado aqui para o B. Então aqui dentro da função, o A vai valer 10, o B vai valer 20. Tá? Então, esses valores vão ser copiados aqui do main lá para dentro da função maior. E é assim que funciona porque o tipo de passagem de argumentos que a gente está usando aqui é a passagem de argumentos por cópia. No futuro a gente vai ver como fazer isso por referência, né? Que é uma outra história completamente diferente. Vamos testar assim, depois a gente incrementa mais. Ó, informe um valor para x. Tá? Vamos lá, informar um valor para x. 12. Informe um valor para y. 7. Informa o valor para z. O valor para z vai ser ignorado. Eu posso botar qualquer coisa, vou botar 0. Ó, ele disse, o maior valor aqui no caso é 12, tá? Desses 3 valores digitados. Notem que poderia ter empate, né? A gente não trata esse caso especial, mas poderia ter um empate. Poderia ser que eu tivesse digitado 12, 12, né? E no caso ele ia dizer o maior valor é 12. Né? Vamos tentar fazer esse caso aqui. Se eu fizer x12, y12 e z, tanto faz, porque vai ser ignorado, ele vai dizer o maior valor é 12, né? Porque eu não perguntei se o maior valor é o x ou o y, né? Eu perguntei qual deles é o maior. O maior é 12, é verdade, né? Tem outro igual a ele, mas não tem ninguém maior do que ele. Então, funciona o programa, tá? Como é que eu posso fazer agora para comparar com o z, né? Porque eu sei fazer para 2 valores. E eu não quero alterar minha função aqui, não quero botar um valor a mais aqui, né? Como é que eu posso fazer para usar essa mesma função para calcular para um terceiro valor? É relativamente simples, né? Eu vou fazer o seguinte, m, vou até usar a mesma variável, né? É igual a maior de maior e z, né? Por quê? O que significa isso aqui, né? Que parece meio magia negra, né? Mas o que significa isso aqui? Eu descobri, com essa chamada eu descobri que o maior entre x e y é m, seja lá qual for o valor. Então, pode ser o x, pode ser o y, não importa. O importante é que o maior entre x e y agora é o m. E agora o que eu quero saber é qual é o maior
entre m e z, certo? Porque esse m aqui é o maior entre x e y, né? E se esse cara for maior que o z, então esse aqui é o maior. Se o z for maior que esse, significa que o z é maior que o m, então por transitividade é maior que o x e que o y. Isso aqui vai servir para encontrar o maior valor entre x, y e z, né? E eu poderia fazer isso aqui sucessivamente várias e várias vezes para outras variáveis. Se eu quisesse fazer para 4, para 5, para 6, para quantas variáveis eu quisesse, era só seguir fazendo o mesmo teste, né? Trocando a próxima variável sempre. Lá no final, ele ia acabar descobrindo qual é o maior valor. Então, notem uma coisa curiosa, isso aqui acho que é a primeira vez que aparece em um exemplo, né? Eu posso passar uma variável aqui como argumento e depois receber o resultado de volta na mesma variável. O que vai acontecer nesse caso, tá? Imaginem o seguinte, né? Imaginem, sei lá, vou botar aqui um exemplo. Imaginem que o x é igual a 10, que o y é igual a 12 e o z é igual a 15, alguma coisa assim, tá? Imaginem que fosse esse o caso. O que vai acontecer? Ele vai botar aqui, né? Ele vai substituir aqui, vai botar 10 e aqui ele vai botar 12, certo? Que é o x e o y. Isso aqui é o programa que vai fazer, né? Durante a execução ele vai fazer isso. Ele vai trocar aqui por um valor igual a 10, vai trocar aqui por um valor igual a 12. Vai passar lá para a função. Aqui na função, o a vai valer 10, o b vai valer 12, ele vai fazer o que tem que fazer, vai retornar aqui o maior valor, que é 12, certo? Então aqui, esse retorno aqui vai fazer com que o m vire 12, certo? Aqui o que vai acontecer? Ele vai fazer uma nova chamada, aqui o m vale 12, então isso aqui vai virar 12, e o z vale 15, certo? É uma segunda chamada, os valores das variáveis aqui estão variando, né? Porque eu passei 10 e 12 retornou 12, agora eu passei 12 e 15 vai retornar 15. Né? Então esse m aqui agora vai receber 15. Então notem que o m foi com um valor, copiei o valor do m, né? Ele foi para a função, então quando essa chamada aqui acontecer, né? A primeira coisa que vai acontecer eu vou fazer a chamada para a função maior com esses valores 12 e 15. Os valores 12 e 15 vão cair aqui, então a vai valer 12, b vai valer 15. Isso aqui vai ser executado e isso aqui vai retornar 15, certo? Quando isso aqui retornar 15, aí sim o m troca para 15 e eu imprimo o m aqui embaixo. Então a lógica é essa, né? É assim que isso funciona na prática, tá? Deixa eu desfazer aqui, voltar como estava antes, tá? Botando os valores das variáveis direto. Eu vou usar esses mesmos valores aqui para a gente fazer um teste, tá? Vou rodar. Então vamos lá, informe um valor para x, o x vai valer 10, informe um valor para y vai valer 12 e o z vai valer 15, tá? E ele diz lá, o maior é 15, então ele encontrou o z sendo o maior. Vou fazer os testes só invertendo os valores, só para me certificar de que está funcionando. Então, sei lá, 10, 15 e 12. Então agora o maior vai ser o y. Olha lá, o maior continua sendo 15. Vamos inverter tudo agora e botar o 15 para cá. Então 15, 10, 12. O maior continua sendo 15. Então não importa se eu passei o primeiro valor maior aqui no x ou se eu passei o maior valor aqui no z, ele vai sempre encontrar o maior valor, né? Ele vai comparar os valores sucessivamente usando essa função maior e fazer encontrar lá no final dentro do programa qual deles é o maior valor, certo? Feito, isso é um exemplo, né? Um exercício bem simplesinho para a gente fixar essa ideia de que eu posso passar aqui argumentos, né? Passar valores como argumento para a função e esses valores vão ser tratados, né? A função vai tratar desses valores aqui dentro como variáveis locais. É isso que é importante de lembrar e de ressaltar. E aí depois a gente consegue, né, assim, bolar e seguir essa ideia de subdividir os programas em várias funções, implementar essas funções e depois ficar usando e reusando as funções para resolver problemas diferentes, como foi, por exemplo, o caso aqui que a gente fez nesse exercício. Certo? Então tá, continuamos aí nas próximas aulas e tentem fazer aí os exercícios propostos e tirem dúvidas que vocês tiverem através das nossas plataformas, tá? Valeu, até a próxima aula.